Olá, tudo bem? Depois de algumas semanas, finalmente chegamos ao nosso último encontro. Discutimos nesse período os temas principais trabalhados pela ciência política, definimos os principais conceitos de poder, ideologia, governos e chegamos a esse momento em que realizaremos a nossa avaliação final. Mas antes disso, nós discutiremos aqui juntos algumas ideias dos últimos dois capítulos, que trata da representação política e dos partidos, bem como da democracia, da construção da democracia em nosso país. Temas que, como veremos, guardam uma contemporaneidade de suma importância. A nossa quarta unidade, intitulada Representação Política e Partidos Políticos, tem como objetivo nos fazer compreender, primeiro, o conceito de representação política e de sistemas políticos, e depois compreender os diferentes sistemas de representação que existem nas nossas democracias ocidentais. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que só existe democracia, ou que a condição para a qual existam as democracias no nosso mundo contemporâneo é que a representação política se dê por meio da escolha dos nossos líderes políticos. Ou seja, nós sabemos que as democracias contemporâneas são estruturadas naquela divisão clássica dos três poderes, executivo, legislativo, judiciário, e que nessas democracias, tanto o poder executivo como o poder legislativo são governados ou são desenvolvidos por meio de líderes que são eleitos pela população. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que as democracias contemporâneas têm como alicerce a representação popular, que acontece por meio da escolha dos representantes, daqueles que ocuparão os cargos tanto no Poder Executivo, no nosso caso, presidente da República, governadores de estado e prefeitos dos municípios, como também no Poder Legislativo, no nosso caso, senadores, deputados estaduais e federais, bem como os vereadores no âmbito municipal. Se você pegar o seu material, com o qual nós trabalhamos durante essas semanas, você vai ver que para que exista representação política, ou seja, para que aconteça a escolha dos representantes, nós precisamos, falar nisso é falar de três elementos principais: o sufrágio universal, o sufrágio igual e o sufrágio secreto. Nós sabemos que nem sempre o homem escolheu os seus representantes, ou em nem todas as formas de governo que nós tivemos até hoje, os governantes foram escolhidos pela população. Nós tivemos no mundo antigo regimes em que os reis governavam por direito divino, como você deve lembrar das aulas de história, ou seja, se acreditava que os reis governavam porque eles tinham um direito dado por Deus para governar os seus súditos, e que somente depois do século XVIII, do século XIX, particularmente com aquele marco fundamental que é a Revolução Francesa, é que nós tivemos a adoção do sufrágio universal, ou seja, a adoção do voto, né? A população, os cidadãos passaram então a escolher aqueles que lhes governariam. Ou seja, a criação do sufrágio universal, do voto é importante porque é a primeira vez então que a humanidade se define a sua organização política como uma organização feita por homens, para homens, por meio de homens. E essa organização, então, por homens, para homens e por meio de homens, se dá através do voto. Então, sufrágio universal nada mais é do que uma expressão conceitual da ciência política que significa o voto como um direito de todos os cidadãos. No caso do Brasil, nós sabemos que o voto é um direito a partir dos 16 anos até os 70, mas que é obrigatório para cidadãos de mais de 18 anos. Então, isso é o sufrágio universal, o direito a todos os cidadãos de uma determinada nacionalidade a escolherem os seus representantes. Mas, além disso, o sufrágio também é igual, além dele ser universal, ou seja, além dele se dirigir a todos os cidadãos
que tem todos os direitos políticos assegurados, ele também tem igualdade entre esses cidadãos. Nós sabemos que na história do Brasil, durante a República Velha, durante a Primeira República, o voto era censitário, se você lembrar das aulas de história. Ou seja, quanto maior fosse a minha renda, mais peso tinha o meu voto. Então, quanto mais dinheiro eu tivesse, mais peso o meu voto para escolher deputados, governadores e etc. Numa democracia, não. Todos os votos têm o mesmo voto. O meu voto vale tanto quanto o seu, que vale tanto quanto o voto do prefeito da sua cidade, que vale tanto quanto o voto do governador do seu estado, né? Essa, então, é a premissa do sufrágio igual. Além disso, o sufrágio ele é secreto, ou seja, eu tenho resguardado o meu direito de não revelar em quem eu votei, né? Então, quando você vai, no caso do Brasil, quando você vai à urna eletrônica, ninguém tem o direito de saber em quem você votou, a não ser você mesmo. Então, o voto tem essas três características. Ele é universal, ele é secreto e ele é igual. Mas vale aqui fazer uma ressalva. No caso do Brasil, a gente só pode falar de uma democracia liberal, no pleno sentido do termo, a partir da Constituição de 88. Por quê? A nossa República é proclamada em 1891, mas de 1891 até 1988, portanto, por mais de 100 anos, o voto não era universal, né? O sufrágio não era universal. Quem estava fora desse sufrágio, desse direito de sufrágio? Primeiro, as mulheres, que só passaram a votar a partir da década de 30, com a reforma que o Getúlio Vargas fez, particularmente com a reforma constitucional de 32. Né? Então, de 1891 a 1932, as mulheres estavam excluídas do direito de votar, e os analfabetos só conquistarão esse direito com a Constituição de 1988. Então, somente a partir da nossa última Constituição é que nós podemos falar de um sufrágio de fato universal, de fato assegurado para todos os brasileiros maiores de 18 anos. Para você ver como nós discutiremos na unidade 5, como a democracia no Brasil ela se instaura a passos lentos e sempre com muito perigo de ser ameaçada, ok? Então essa é a primeira coisa que nós precisamos saber. A segunda coisa que nós precisamos compreender é que um sistema de representação político como é o nosso, ele pode acontecer de duas formas, ou acontece de duas formas, por meio de eleições majoritárias e eleições proporcionais. No caso do Brasil, nós temos um sistema representativo misto, ou seja, a escolha dos nossos governantes tanto se dá por meio de eleições majoritárias como por meio de eleições proporcionais. Nós escolhemos majoritariamente, ou seja, o voto da maioria absoluta da população. No caso do Brasil, escolhe o presidente da República, o governador de estado, o prefeito da cidade e também os senadores. Para que alguém seja eleito presidente, governador ou prefeito no Brasil, ele precisa ter 50% dos votos válidos mais um. Ou seja, se a sua cidade, por exemplo, ela tem 1.000 eleitores comparecem à urna e dão voto válido, votam em algum dos candidatos. Para que alguém seja eleito prefeito dessa cidade, ele precisa ter 501 votos, ou seja, 50% dos votos válidos mais um. Então, nós escolhemos por maioria absoluta de votos presidentes, que pode ser em primeiro ou segundo turno, governadores, prefeitos das cidades e também os nossos senadores. Como você deve saber, ou leu no material, cada estado da federação tem 3 senadores. Um senador tem um mandato de 8 anos. Numa eleição, nós escolhemos 2 senadores. Na eleição seguinte, nós escolhemos mais um senador.
Por exemplo, no ano que vem, nós escolheremos 2 senadores. Cada estado escolherá 2 senadores. Esses 2 senadores serão aqueles que forem mais votados pela população do estado. E a diferença do voto para governador, para prefeito e para presidente, o voto de senador não precisa ter 50% mais um. Ou seja, não existe segundo turno para a eleição de senador como existe para os cargos do executivo. Então, isso é o sistema de voto majoritário. O sistema de voto proporcional, por sua vez, é aquele através do qual nós escolhemos os vereadores, nós escolhemos os deputados estaduais e federais. Como ele funciona? Não são eleitos os deputados, vereadores, ou deputados estaduais, federais e vereadores que são mais votados. Eles são eleitos, conforme você viu no seu material, a partir de um quantitativo que relaciona o número de eleitores, a quantidade de votos que um partido precisa ter para eleger os candidatos da sua legenda, bem como a quantidade de votos que uma coligação partidária precisa para que os seus candidatos sejam eleitos. Você já deve ter visto vários casos em que um candidato é muito bem votado, chega a estar entre os 10 primeiros mais votados de um estado ou de uma cidade, e mesmo assim ele não consegue ser eleito nem para deputado ou para vereador. Por que isso acontece? Porque na eleição majoritária os votos não são contabilizados direto na conta do candidato. Ele é depositado, o meu voto e o seu, é depositado na conta da coligação. Se um partido vai só para a eleição, ele tem mais dificuldades de eleger os seus candidatos. Então ele precisa coligar-se com outros partidos que apoiam junto uma determinada candidatura, seja para prefeito, seja para governador, ou seja para a presidência da República, e os votos então são divididos pelos candidatos dessa coligação. Isso é, em linhas gerais e muito resumidamente, o que nós chamamos de sistema de eleição proporcional. Ou seja, não é a maioria dos votos que conta, mas a proporção dos votos recebidos tanto pelo candidato, quanto pelo partido, quanto pela coligação da qual ele faz parte. Obviamente, quanto maior é um partido numa eleição, ou seja, no ano que vem, 2018, como serão contabilizados os votos para deputados estaduais e federais? Serão contabilizados tendo em vista os votos que os partidos receberam nas eleições de 2014. Então, quanto mais um partido tiver saído fortalecido nas eleições de 2014, mais votos serão exigidos dele para eleger os seus candidatos na eleição de 2018. Então veja que é um jogo um pouco complicado, né? É um jogo de profissionais, é um jogo que exige um pouco mais de conhecimento nosso para entender como funciona a eleição de um candidato a um cargo ao Legislativo brasileiro, cuja eleição se dá por meios proporcionais e não por meios majoritários. Uma outra coisa a se considerar também quando nós estudamos o nosso sistema político é que um sistema ele pode acontecer ou ele pode desenvolver-se tanto por meio das listas abertas quanto das listas fechadas. Você já deve ter visto no noticiário, na proposta de reforma política, uma certa expressão chamada lista fechada. O que isso quer dizer? E qual a diferença para uma lista aberta? Veja só, hoje, quando nós vamos votar, nós sabemos quem são os candidatos de um partido, né? Nós sabemos precisamente em quem votaremos, porque o partido libera para nós uma série de candidaturas e nós vamos escolher quais dessas candidaturas ou qual dessas candidaturas é aquela que melhor representa aquilo que nós pensamos, aquilo que nós queremos, tanto para a cidade, como para o estado, como para o país. Isso é a lista aberta, ou seja, eu tenho a priori, antes da eleição, uma lista de candidatos de um determinado partido, de uma determinada coligação. E quando eu vou à urna,
eu digito então o número desse candidato, mas também posso votar, se assim quiser, na legenda, né, no número do partido. Ocorre que nós temos uma reforma política em curso que pretende mudar essa forma de escolha de lista aberta, como é a nossa agora, para a lista fechada. E como funcionaria um sistema de eleição legislativo com lista fechada? Nós não saberíamos a priori, ou seja, antes da eleição, quem seriam ou quem serão os candidatos de um determinado partido. Nós votaríamos no partido e o partido, então, elaboraria a sua lista de candidatos prioritários para ocupar as vagas que ele vir a conquistar na eleição. Ou seja, se um partido X tem 20 candidatos, nós não sabemos a ordem de prioridade desses 20 candidatos, mas a quantidade de votos que esse partido recebeu lhe garantiria, por exemplo, 7 vagas na Câmara Municipal ou na Assembleia Legislativa do Ceará. Esse partido, então, escolheria, a partir dessa lista fechada para quem? Fechada para nós, eleitores, quais seriam esses 7 políticos que, então, assumiriam o cargo de deputado estadual aqui no Ceará. Há prós e contras a respeito da lista fechada. Aqueles que condenam, ou seja, que não são favoráveis à lista fechada, dizem que esse tipo de eleição guardaria o menor traço de relação entre políticos e eleitores, uma vez que eu não saberia eu não teria precisamente como saber para quem teria ido o meu voto, e mais ainda, aquele que assume a cadeira, tanto de deputado como de vereador, por exemplo, não guardaria nenhuma relação comigo, uma vez que não foram os meus votos que o elegeram, não foram os meus votos diretamente que o levaram ao cargo legislativo. Por sua vez, aqueles que defendem a lista fechada batem sempre na mesma tecla. Que tecla? A lista fechada seria a forma de, finalmente, nós fortalecermos os partidos no Brasil, uma vez que eu sairia de casa para votar num determinado partido. E ao votar num determinado partido, eu já teria escolhido a ideologia que melhor me representa. Você vai lembrar que nós definimos isso na unidade 2, o que significava ideologia, o que era poder ideológico. Pois bem, os defensores da lista fechada admitem que somente assim, ou seja, somente votando nos partidos e não nos candidatos, é que nós teríamos finalmente uma valorização do partido político enquanto sistema de ideias, enquanto organização de ideias no Brasil. Isso porque, segundo seus defensores, da forma que as eleições funcionam hoje, elas primam não pelo ideal partidário, mas pelo personalismo. Ou seja, é como se para eles o eleitor brasileiro hoje votasse nas pessoas e não nas ideias que essas pessoas representam. Nesse sentido, então, a lista fechada ajudaria a enfraquecer esse personalismo que marca a política brasileira e personalismo esse que faz com que políticos troquem de partido a cada eleição de acordo com as suas conveniências, e somente com a lista fechada, então, o voto seria diretamente depositado no partido. Se o político saísse ao longo do mandato do partido pelo qual ele foi eleito, esse voto continuaria com o partido e não com ele, ou seja, ele perderia o mandato. Então, como nós vemos, há uma série de elementos negativos e positivos para as duas formas de escolha, tanto a lista fechada como a lista aberta. E essas coisas estão aí presentes na reforma política que, no momento, tramita no Congresso Nacional. Uma outra coisa que você deve ter observado no seu material e que é de suma importância para nós compreendermos o sistema político no qual nós estamos inseridos é que os partidos políticos, como você viu no pensamento de Robert Michels, eles têm uma tendência quase natural. Que tendência é essa? Aquilo que ele vai chamar de lei de ferro das oligarquias. Ou seja, os partidos têm uma tendência, ou guardariam uma tendência de cada vez mais
serem submetidos ao controle de oligarquias intrapartidárias. Em linhas gerais, o que isso significa? Os partidos, à medida que crescem, tendem a centralizarem-se na persona de uma liderança. E essa liderança, então, passa a representar o partido, passa a ser o partido. A sua vontade, as suas ideias, as suas escolhas passam a ser as escolhas do partido. E aí os partidos vão sendo identificados não mais através de seus ideais, através de seus valores e através de suas ideologias, mas passam a ser identificados com determinadas personas. E sem essas personas, ou seja, sem esses líderes, sem essas personalidades, esses partidos é como que não tivessem mais nenhuma identidade. Quanto mais nós desenvolvemos as nossas democracias, dizia o Robert Michels, mais os partidos têm essa tendência a serem controlados por essas oligarquias. Da mesma forma que as nossas cidades, que os nossos estados passam a ser comandados por determinados grupos cada vez mais minoritários que decidem de forma oligárquica os destinos da cidade ou do estado, essa tendência também se reproduziria no interior dos partidos. Nós podemos pensar, então, nos nossos partidos e você mesmo conversar com seu colega aí do lado que partidos, por exemplo, no Ceará, guardam uma profunda dependência de algumas personas. Que personas identificam determinado partido, determinado segmento e como essas personas passam a comandar, a dirigir segundo seus interesses, segundo as suas vontades, o interesse e a vontade do partido. Para finalizar essa unidade, há que chamar-se a atenção para uma coisa. Você viu no seu material que um sistema partidário ou um sistema multipartidário como é o nosso, traz alguns problemas. E talvez o maior dos problemas se revele exatamente no momento pós-eleitoral. Ou seja, um prefeito é eleito, mas não consegue fazer a maioria da bancada de seus vereadores. Não consegue eleger vereadores que sejam do mesmo partido ou da mesma coligação que ele. Essa dificuldade se reproduz com os governos de Estado e se reproduz mais ainda com a presidência da República. Segundo Sérgio Abranches, como você viu no seu material, nenhum presidente até hoje, ou seja, nem Fernando Henrique em 98, em 94, em 98, nem Lula em 2002 e em 2006, nem Dilma Rousseff em 2010 e 2014, conseguiu eleger mais de 20% da bancada de deputados e senadores que fizessem parte ou dos seus partidos ou da coligação que os elegeu. O que isso, então, exige, tanto de prefeitos, como de governadores, como de presidentes? Que eles façam uma ampla coligação, na verdade, uma ampla coalizão, que vai além daquela coligação que ajudou a elegê-los. Ou seja, ele precisa fazer, o chefe do executivo precisa fazer uma série de acordos com partidos que não estavam na sua coligação durante a eleição para que possa governar. Nenhum chefe de executivo consegue governar sem maioria, e isso precisa estar muito bem claro para nós. Nós, por vezes, não compreendemos e reproduzimos ideias do senso comum de que prefeito, governador, presidente está distribuindo cargos para vários partidos. Na verdade, essa é uma exigência do próprio funcionamento do sistema político, tal como acontece no Brasil, um sistema multipartidário. Hoje nós temos 37 partidos políticos. Desses 37, 25 tiveram representação na Câmara dos Deputados na eleição de 2014. Ou seja, qualquer que fosse o presidente eleito, ele teria que governar com 25 partidos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Ele teria que, portanto, contemplar interesses de 25 agremiações partidárias, ou da maior parte dessas agremiações partidárias, porque, sem contemplar esses interesses de maiorias
que estão estabelecidas no Congresso Nacional, não é possível governar-se. A essa capacidade nós chamamos de governabilidade. Sem governabilidade, nenhum chefe do executivo, a própria palavra está dizendo, consegue governar. E aí o Sérgio Abranches nos ajudou quando em 88, já compreendendo essas particularidades do presidencialismo brasileiro, ele cunhou uma expressão muito feliz, que é presidencialismo de coalizão. Ou seja, nós temos no Brasil um sistema político que se centraliza na figura do presidente ou na figura do chefe do executivo, mas esse chefe do executivo, pelas próprias determinações da Constituição Federal, ele é amarrado, ele é preso por uma série de determinações que não permitem governar com tanta liberdade. É aquilo que na Constituição é chamado de sistema de pesos e contrapesos. Ou seja, há uma série de intervenções ou uma série de freios que o legislativo pode impor ao executivo. E, nesse sentido, o chefe do executivo precisa, então, fazer uma ampla coalizão para governar. Assim como, enquanto candidato, ele precisou fazer uma ampla coligação para vencer a eleição, uma vez eleito, ele precisa fazer uma ampla coalizão para que possa conseguir governar, ou seja, para que possa conseguir levar a cabo a governabilidade. Nós, recentemente, assistimos ao impeachment de uma presidente e uma das coisas que levaram a essa derrubada da presidente Dilma Rousseff foi exatamente a sua incapacidade de manter a governabilidade. Incapacidade essa, segundo alguns, fruto exatamente da fraqueza da coalizão que sustentava o seu governo a partir de 2015. Se falta coalizão, ou se a coalizão é fraca, nós temos uma fraca governabilidade, que pode, inclusive, levar à queda do presidente, do chefe do executivo, como nós vimos no ano passado. Nós encerramos, então, aqui as discussões dessa quarta unidade, e você pode, então, com seu colega do lado, conversar um pouco sobre as ideias que ficaram mais claras ou sobre aquelas que você ainda permanece com dúvida acerca da representação política e dos sistemas partidários, particularmente o sistema partidário que vigora no Brasil. A nossa unidade 5, a última do nosso material, trata da construção da democracia no Brasil. A primeira coisa que a gente precisa saber ou tomar consciência é de que, desde a proclamação da República em 1889, a democracia tem sido a exceção e não a regra na nossa organização política. Se você lembrar do material, você vai ver um gráfico na página 144, em que nós vemos, da proclamação da República até a Constituinte, várias interrupções autoritárias no regime democrático. Na primeira fase, que vai de 1889 até 1930, nós tínhamos a República Velha, que também ficou conhecida como política do café com leite, se você lembrar das aulas de história. Ou seja, os presidentes da República se revezavam entre pessoas eleitas por Minas Gerais e pessoas eleitas por São Paulo, que à época eram os dois estados mais ricos da federação. São Paulo representando os cafeicultores e Minas Gerais representando os grandes fazendeiros, em especial do ramo de leite, por isso a política do café com leite. Essa primeira fase ainda não é uma fase democrática, porque nesse período nós temos o voto censitário, como a gente falou aqui, né, do qual eram excluídos as mulheres, excluídos os analfabetos e excluídos aqueles que não tinham uma renda considerável para fazer valer a sua vontade através do voto. Logo depois, nós temos a Revolução, as eleições de 30, que serão substituídas ou sofrerão um golpe durante a Revolução Constitucionalista de 32, e de 32 até 45, nós teremos o regime autoritário de Vargas, que ficou conhecido como Estado Novo. De 45 a 64, é que nós temos a primeira fase, de fato, democrática no Brasil,
que ficou conhecida como a República Populista. É nesse período, então, nesse curto período, que nós temos as primeiras realizações das eleições presidenciais a nível nacional. É dessas eleições que virão Juscelino Kubitschek, enfim, vários e vários presidentes, nesse período da nossa primeira experiência democrática, que logo será interrompida pelo golpe militar, civil-militar de 64, que se estenderá por mais 25 anos e que terá seu fim somente no final da década de 80, restaurando a democracia, a chamada Nova República. Então, nós temos pequenos momentos, na verdade, 2 momentos democráticos, entre 45 e 64, depois a partir da Constituição de 88, daquela longa campanha pelas diretas que se iniciam em 83 e que só vão se concretizar na volta da eleição presidencial em 1889. E para alguns cientistas políticos, nós temos em 2016 uma nova interrupção da democracia naquilo que está sendo chamado de golpes institucionais. Se nós tivemos um golpe em 32 para conferir o poder a Getúlio Vargas, do Estado Novo, depois nós tivemos um golpe civil-militar em 64 para levar os militares ao poder. Para alguns cientistas políticos, o que aconteceu em 2016 com o impeachment da então presidente Dilma Rousseff teria sido aquela nova modalidade de golpes que tem se repetido pela América Latina, a começar pelo caso do ex-presidente do Paraguai, Fernando Lugo, que sofreu um golpe institucional, um golpe dentro das regras constitucionais, como teria acontecido aqui no Brasil com a presidente Dilma Rousseff, uma vez que, segundo os reiterados relatórios que têm saído, você deve acompanhar, tem sido inocentada daquelas acusações que haviam sido feitas a elas para justificar o impeachment. Se essas acusações não se confirmam, então cada vez mais fica claro para esses analistas que o que aconteceu em 2016 foi uma nova interrupção democrática, desta vez dentro da Constituição. Não como os outros 2 golpes, fora da Constituição ou anulando a Constituição de seus períodos, mas agora um golpe dentro da Constituição, com as próprias regras constitucionais. Ou, como alguns cientistas políticos gostam de dizer, golpes levados a cabo pelo Legislativo, sem nos tirar do regime democrático, como foi com o golpe de 32, que nos tirou do regime democrático, e também como foi o golpe de 64. No de 2016, não houve essa mudança da forma de governo como anteriormente. Então, é preciso nós primeiro termos isso em mente. A democracia no Brasil, ela é uma exceção. A maior parte da nossa temporalidade política foi vivenciada sob os moldes de regimes autoritários, ou mesmo nós podemos dizer regimes autocráticos. Seja no regime do Estado Novo conduzido por Vargas, seja na ditadura civil-militar levada a cabo pelos militares. Então, nós podemos pensar que a democracia brasileira, de fato, começa em 1988, com todos aqueles direitos dos cidadãos e deveres do Estado brasileiro para com os seus cidadãos que estarão definidos na Constituição Federal de 1988. Por isso é que o atual momento guarda uma gravidade por ameaçar justamente essas conquistas que estavam asseguradas pela Constituição Federal. O nosso sistema único de saúde, a nossa previdência social e todas as outras coisas, o nosso direito universal à educação, por exemplo, a universalização da educação, estão todos assegurados lá na nossa Constituição. Então, por isso, nós podemos dizer que é ali, quando da realização da Assembleia Nacional Constituinte em 87, que de fato se instaura no Brasil aquilo que modernamente se caracteriza como um regime de democracia representativa. Mas você deve ter observado no seu material uma importante compreensão da política brasileira que foi pensada pelo cientista político Edson Nunes, que na sua obra Gramática Política do Brasil,
definiu as relações do Estado brasileiro e da política brasileira a partir de 4 importantes categorias: clientelismo, corporativismo, insulamento burocrático e universalismo de procedimentos. E, no seu material, há a definição precisa de cada um desses termos. Para o Edson Nunes, é impossível compreender o Estado brasileiro ou a política tal como se desenrola no Brasil sem a compreensão desses 4 elementos que, para ele, formam a gramática, ou seja, formam o conjunto de regras que orienta a política brasileira, o Estado brasileiro, desde que ele se instaurou com Vargas. O que seria o clientelismo? Ora, a palavra clientelismo você deve lembrar, obviamente, de clientela, de clientes, né? E para o Edson Nunes, essa expressão clientelismo diz respeito à forma como a política tomou, a forma que a política tomou nas relações entre o Estado e os cidadãos no Brasil. Ou seja, aqueles que comandam o Estado ou aqueles que ocupam cargos no Estado tratam os eleitores não como seus eleitores, ou a relação para com os eleitores não é de representação, mas é como se essas lideranças políticas que gerem o Estado fossem donos do Estado e esses eleitores fossem seus clientes, de modo que eles podem servir-se do Estado e servir os seus eleitores do Estado como se estivesse servindo de uma coisa sua, como se estivesse dando partes do Estado aos seus clientes. Então, a relação não é entre eleitor e eleito, entre eleitor e representante, mas entre clientes e donos da coisa pública, né? Então, o primeiro aspecto é esse, a troca generalizada entre eleitores e eleitos, entre eleitores e governantes, daria a marca da política brasileira. Nós não teríamos, então, a consciência de um sistema de representação, mas o que seria mais apropriado falar é de que, em vez de representação, nós temos um sistema de trocas. O eleitor vende seu voto e o político dá, então, algo em troca desse voto. E depois, uma vez eleito, o político passa, então, a contemplar os seus eleitores como se estivesse contemplando a clientes. Okay? Então, essa seria a definição de clientelismo para o Edson Nunes. A segunda coisa, o segundo elemento que ele vai falar é exatamente do insulamento burocrático. Ou seja, para ele, o Estado brasileiro adquiriu uma tal forma burocrática que essa forma burocrática do Estado não permite fazer com que as políticas que mais contemplam as necessidades da população sejam, de fato, efetivadas. O sistema burocrático do Estado brasileiro é de tal forma concebido que não permite a contemplação dos interesses da população por uma série de obstáculos postos pela própria burocracia. O trabalho da política não chega, de fato, a quem deveria chegar. Então, o Estado brasileiro se insula, ou seja, funciona como se fosse uma ilha isolada dos interesses da população, longe dos interesses da população. E isso você pode muito bem perceber, mais do que eu aí na sua cidade, no nosso estado, de como a estrutura burocrática do Estado, cada vez mais, se nós não tivermos mecanismos de fiscalização e de recall, essa estrutura tende a cada vez mais afastar-se do dia a dia da população. É como se isso, então, cause em nós a seguinte imagem, ou a seguinte impressão: o que os políticos fazem para eles e não diz respeito a nós. E o nosso mundo, os nossos interesses enquanto cidadãos, passa ao largo das decisões que esses homens, nossos líderes, levam a cabo no seu dia a dia. Essa, então, seria o segundo elemento, segundo Edson Nunes, para compreendermos o Estado brasileiro.
O terceiro elemento é exatamente o corporativismo. O que isso significa? Para o Edson Nunes, além da a estrutura do Estado brasileiro ser insulada de forma burocrática e relacionar-se com a população como se estivesse relacionando com a clientela, o terceiro elemento seria que esse insulamento burocrático acaba fazendo com que o próprio Estado ou os funcionários do Estado organizassem-se em termos corporativos, ou seja, nós teríamos dentro do Estado uma série de corporações, uma série de segmentos do serviço público que fariam a máquina pública trabalhar somente para os seus interesses. E que quanto mais organizada uma categoria for, mais força de pressão ela tem sobre o Estado. E isso faria com que as categorias mais organizadas fossem aquelas que mais tivessem os seus interesses contemplados. Isso nós podemos ver. O judiciário, então, para o Edson Nunes, seria um exemplo desse corporativismo, de como o Estado trabalha para si, para os seus funcionários, deixando ao largo a grande maioria da população. Então, a sorte, então, caberia àquelas pessoas ou àqueles cidadãos que conseguiriam organizar-se por meio de interesses corporativos. Quem não está dentro de uma corporação, para o Edson Nunes, está completamente desprotegido, ok? As corporações, então, dão força de pressão aos indivíduos no interior do Estado. E quanto mais forte for essa corporação, mais forte serão os seus membros e, portanto, mais intocáveis serão os seus interesses. Veja que nesse exato momento em que nós estamos discutindo e que nós estamos assistindo a uma série de perca de direitos nossos, direitos trabalhistas e previdenciários, nós temos uma corporação intocável. Nós temos os militares sem nenhum dos seus direitos sendo tocados por essas reformas. É exatamente isso que o Edson Nunes está chamando de corporativismo. Nós temos algumas corporações, os militares é uma dessa corporação, mas também o judiciário é uma dessas corporações que tem os seus interesses intocados frente ou em relação, por exemplo, à grande maioria de nós que somos pessoas comuns, ok? Então essa seria a terceira característica do Estado brasileiro, a força das corporações que fazem com que, ou que tem que tem como fazer com que o Estado trabalhe para garantir, para manter os seus interesses. E por fim, o quarto elemento é o universalismo de procedimentos, que para o Edson Nunes seria o elemento de maior modernização do Estado. Ou seja, o que isso significa? É que quanto mais o Estado conseguir universalizar os seus procedimentos, ou seja, tratar todas as corporações, tratar todas as categorias, tratar todos os indivíduos de forma equitativa, garantindo mais direitos àqueles que mais vulneráveis forem, nós estaríamos assistindo, então, a um procedimento que seria universal. Esse quarto elemento, para o Edson Nunes, seria aquele que maior dificuldade tem dentro do Estado brasileiro, porque esse seria o elemento de maior modernização. Então, veja, à medida em que nós vemos corporações tendo que responder por seus atos, né? Funcionários que têm que responder, por exemplo, por suas rotinas de trabalho, funcionários ou cidadãos que precisam passar por filas, que precisam passar por esperas, que precisam prestar os mesmos esclarecimentos que outros cidadãos comuns precisam prestar ao Estado. Isso seria o universalismo de procedimentos para o Edson Nunes, e esse elemento seria aquele que mais dificuldade tem, dadas as estruturas históricas que fizeram pesar os seus interesses sobre o Estado. Esse universalismo de procedimentos, então, tem maior dificuldade de se consolidar no Estado brasileiro. Então, essas são as 4 características do Estado brasileiro que você viu aí no seu material.
pensadas e definidas pelo Edson Nunes. Dois outros conceitos trabalhados nessa unidade, que são de suma importância para o conhecimento acerca da realidade brasileira, é exatamente o populismo, que aí o autor vai trabalhar como democracia de massas, e também o termo anéis burocráticos. O que seria populismo? Essa palavra que nós usamos corriqueiramente, cotidianamente, que está em todos os lugares e que é utilizada, no mais das vezes, para acusar determinadas lideranças políticas de fazerem populismo. O populismo, então, assume uma conotação de política baixa, de política rasteira, etc, etc. Pois bem, o populismo é um fenômeno próprio das democracias de massa. Então, hoje nós podemos dizer, por exemplo, que existem populismos de direita e existem populismos de esquerda. Na sua origem, o termo nada mais quer dizer do que uma liderança política que direciona-se diretamente às massas, sem passar ou sem precisar passar da intermediação das instituições. Então, a ligação dessa liderança com o seu eleitorado dá-se exclusivamente ou dá-se preponderantemente por meio do seu carisma, da sua ligação direta com os eleitores. Nós tivemos no Brasil alguns exemplos de lideranças carismáticas que, exatamente por isso, são consideradas lideranças populistas. Nós tivemos o Vargas, que no imaginário popular ficou conhecido como pai dos pobres. Nós tivemos Leonel Brizola e nós temos recentemente a figura do ex-presidente Lula como lideranças carismáticas, fortemente carismáticas, mas que ao mesmo tempo são também consideradas lideranças populistas, ou seja, lideranças que falam direto às massas. Veja, um eleitor, por exemplo, do ex-presidente Lula não é apenas um eleitor de esquerda, como é o seu partido, o Partido dos Trabalhadores, que é identificado no espectro político como esquerda. Não. Existem pessoas que identificam-se com o seu carisma, que identificam-se com a sua liderança, mas que não se identificam com o seu partido. Então, essas personas políticas que conseguem aglutinar massas em torno da sua persona, bem mais do que em torno da sua ideologia, são essas lideranças que nós chamamos de lideranças populistas. Ou seja, aquelas lideranças que são elas mesmas o elo de comprometimento entre o Estado e o eleitor, sem a intermediação necessária das outras instituições do Estado. Veja só, para um líder populista, então, é aquele que, na mentalidade do eleitor, é o responsável direto por uma determinada política. Então, é como se ele tivesse feito isso pelo eleitor, né? O eleitor não consegue compreender que foi o Estado através dele, que foi por meio de políticas levadas a cabo pelo Estado e não por conta daquela persona. Mas, no imaginário do eleitor, foi aquela liderança, foi aquele político que fez. Então, a sua ligação é diretamente com ele, não com o Estado, não com as instituições. Isso seria, então, em linhas gerais, o líder populista, okay? Que no Brasil esse termo adquiriu uma conotação negativa. Mas líder populista é todo aquele líder que fala diretamente às massas. E no atual momento pré-eleitoral, ou seja, de preparação para as eleições de 2018, nós estamos vendo algumas lideranças que se apresentam como fora da política, ou como não comprometida com interesses políticos, como não limitada por rasteiros interesses. Essas lideranças também são lideranças populistas. O outro termo do qual nós começamos a falar é exatamente, junto com o termo populismo, o termo anéis burocráticos, ou o conceito de anéis burocráticos, que foi cunhado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso quando de sua produção sociológica na década de 70, particularmente na obra, como você viu na apostila, Autoritarismo e Democracia no Brasil. Em linhas gerais, o que significa esse termo anéis burocráticos?
Para o Fernando Henrique, existe no Brasil uma profunda intimidade entre Estado e esfera privada, entre os interesses do Estado e os interesses do empresariado, de tal modo que, para ele, nem o Estado consegue levar a cabo as suas ações sem contemplar os interesses do empresariado brasileiro e, por sua vez, nem o empresariado brasileiro consegue desenvolver-se sem estar intrometido com negócios dentro do Estado. Ou seja, para que o Estado haja, é preciso contemplar os interesses do empresariado, e para que esse empresariado, para que essa burguesia brasileira desenvolva-se, ela precisa estar umbilicalmente ligada aos negócios do Estado. Para você compreender, veja só, é exatamente isso que as diversas operações da grande Operação Lava Jato têm nos mostrado. A profunda, a íntima relação entre o desenvolvimento do Estado e as empreiteiras, por exemplo. Ou seja, como não há como o Estado agir, como não há como o Estado elaborar determinado, mexer na infraestrutura do país, por exemplo, sem contemplar os interesses das empreiteiras. Da mesma forma que não há como as empreiteiras desenvolverem-se se não for aonde? Se não for dentro dos negócios do Estado. É exatamente a isso que Fernando Henrique chamava, na década de 70, de anéis burocráticos. Há uma profunda ligação, de tal forma que você não pode quebrar esse anel no meio. Ou seja, o Estado não consegue chegar onde deve chegar e nem o empresariado consegue constituir-se enquanto burguesia nacional se não forem os dois contemplando, respectivamente, os seus interesses. O problema é que quando, então, essas relações e esses interesses adquirem as conotações que nós temos visto reveladas pelas diversas operações da grande operação Lava Jato. Ou seja, quando esses interesses do Estado e do empresariado espraiam a legalidade, passam, então, a já funcionarem dentro dos espectros da corrupção. Essas, então, foram as contribuições que eu pensei serem de mais importância, tanto para o aproveitamento dessa disciplina de ciência política dentro do seu curso de administração pública, como também para o seu conhecimento pessoal. Espero, de verdade, que os conhecimentos adquiridos durante essas semanas sejam de valia para a formação da sua consciência cidadã. Eu me despeço aqui. Foi um prazer ter atuado como professor dessa disciplina e desejo a você tanto uma boa prova, que você realizará logo após a exibição desse vídeo, como também um excelente curso, ou seja, que você, ao longo desses anos, de fato, se torne um excelente profissional dentro da administração pública, uma vez que o Estado precisa de pessoas cada vez mais bem preparadas e cada vez mais conscientes do que é o Estado para a população, especialmente para aquela população que mais necessita dele. Que os conhecimentos da ciência política, então, façam de você um excelente administrador público ou uma excelente administradora pública. Nos vemos por aí ou, quem sabe, em uma próxima disciplina. Muito obrigado, boa prova, bons estudos e boa formação.